Você busca saúde, equilíbrio emocional, yoga, nutrição inteligente, anti-envelhecimento e biohacking. Está começando Estratégias para a Plenitude, com Bruno Bartlett. Namastê! Está começando mais um Estratégias para a Plenitude. Hoje eu tenho a convidada Camila Heitz, professora de yoga e que vive yoga há 30 anos. É uma convidada muito especial porque também fez parte da minha formação, né? Então, coisas que ela me ensinou lá na minha formação ainda reverberam na minha cabeça, nas minhas aulas. E então é uma alegria muito grande tê-la aqui como convidada. Camila, muito obrigado por aceitar o convite. Namastê. Muito obrigada pelo convite também e saber, né, e lembrar dessa coisa de que sempre que a gente teve alguém ensinando para a gente, por mais que os caminhos não se cruzem mais, os conhecimentos ficam com a gente, né? Então a gente vai estar sempre conectado. Muito Sim. obrigada por esse convite e por esse tema, né, estratégias para a plenitude. Acho que eu tenho algumas para dividir com vocês. Muito legal. Ó, antes da gente começar alguns tópicos assim que eu queria abordar, eu queria começar essa conversa lembrando, fazendo primeiro uma introdução aqui. Na Dinamarca, assim, nos últimos 8 anos que eu estou aqui, eu tenho enfatizado em ensinar um yoga assim, muito mais curativo, muito mais preocupado em preservar a saúde das pessoas. Porque a maior parte do meu público aqui são pessoas acima de 65 anos. Assim, 80% dos meus alunos. Então, foi um processo de aprendizado e também no meu próprio processo de envelhecimento, né, que eu ainda sou jovem, mas dá para perceber que as coisas vão mudando. Então, eu enfatizei a minha prática, meus estudos, o meu ensino, para uma abordagem mais preservativa do corpo, né? Não sei se esse é o nome correto, mas uma prática curativa. Terapêutica, talvez? Isso. Terapêutica e contemplativa, digamos assim, né? Também tem a parte de intensidade física, mas nada que coloque o corpo, as articulações em risco, né? E Sim. aí eu queria começar com esse tema, porque eu lembro que quando eu fiz a formação, eu estava numa época, estava numa trip, de fazer muito jejum, de praticar demais. Eu praticava, às vezes, assim, 2 práticas da Ashtanga por dia, que Uhum. isso, hoje, eu percebo que não é nada saudável e nem é uma prática de anti-envelhecimento, pelo contrário, pode acelerar o envelhecimento. Então, Sim. esse podcast, ele surgiu com a ideia de pesquisar tudo que pode ajudar na construção de uma vida mais plena em diversos aspectos, né? Fisicamente, emocionalmente, saúde e tudo mais. Então, aí eu me lembrei que você, naquela época, acho que você viu que eu tava, a trip que eu tava, e aí você escreveu num relatório lá, você escreveu assim: olha, Bruno, eu acho que você tá perdendo muito músculo. Você lembra disso? Eu não lembro. Mas se eu tive que dizer alguma coisa, pode ter certeza que eu disse. Você falou assim: ó, eu acho que você tá perdendo muito músculo, e eu acho que você falou assim ainda assim, mas olha, se você não tá nem aí, uma coisa assim, você não falou com essas palavras, mas você falou mais ou menos isso. Ah, se você não tá nem aí, então tá bom. Mas saiba que o que você tá fazendo é meio pesado pro corpo, né? E aí, Uhum. e naquela época que eu tava só nessa ideia de sacrifício e jejum e muita prática, eu achei aquilo um alerta. Eu falei, poxa, mas eu tô tão dedicado aqui pensando que é uma coisa boa e ela me dá esse aviso. Mas aquilo foi muito importante para mim, porque, assim, eu percebo que na minha jornada eu era muito místico, no aspecto, assim, de estar preocupado sempre só com a parte mais energética da prática, mas ao longo dos anos, eu fui me tornando cada vez mais
observando em como que a prática, ela efetivamente afeta a minha saúde, né? Se eu pratico e eu ganho saúde, tá certo. Se eu pratico e eu perco saúde, tá errado. Eu penso assim, né? Então aquilo para mim Sim. foi muito marcante, porque hoje eu tenho essa preocupação de não perder músculo, de não machucar minhas articulações, de praticar nem muito nem pouco, sabe? De achar, né, um meio termo. E então, às vezes, uma coisa que a gente fala lá atrás, né, que você vê um aluno batendo a cabeça, né, que nem doido, e você tem que falar, né? Às vezes demora um pouco para a ficha cair, né? Sim, eu fico muito feliz porque eu era muito jovem quando era tua professora, né? Porque faz 20 anos atrás, faz 25 anos atrás, É, né? 20. E assim, e quando a gente é bem jovem, a gente tem essa questão do tapas, né? O esforço sobre si próprio muito forte. Você é um cara que você, era muita intensidade, você tem uma intensidade, né? E daí ir para os extremos é muito fácil, né? Quem É, tem muita intensidade, ir para os extremos é fácil. E eu fui percebendo também, com a minha própria prática pessoal e com o passar dos anos, e me machucando também, entendeu? Através dessa prática muito intensa, de que menos é mais, menos amplitude articular, mais alongamento do meio do músculo, né? Mais uma lubrificação das articulações, uma lubrificação da musculatura, né? Para ter um corpo saudável, para não ter dor a princípio, né? Porque quando a gente é muito novo, a gente nem pensa que vai envelhecer, né? Mas para não ter dor, na época era simplesmente para não ter dor. E eu, apesar de ter sido uma praticante de Ashtanga, que é uma prática muito forte, eu logo aprendi, porque eu logo me machuquei. E eu tive uma professora que era muito intensa, que é a Dina Kingsburg, da Austrália, que era muito intensa, mas ao mesmo tempo muito suave, né? Então, ela conseguiu, ela me passou essas informações e ela conseguiu fazer com que eu entendesse no meu próprio corpo, né? Que yoga tem que ser simples e que yoga tem que ser cura. Né? é, Outra pessoa também que me estimulou demais nesse sentido foi o Danny Paradise, que mora no Havaí, que é um praticante de Ashtanga, foi o primeiro professor sei. de Ashtanga da Madonna, o cara tipo, faz todas as posturas que existem na face da Terra. E ele, um dia eu trouxe ele para o Brasil para dar um workshop e ele falou para mim que a gente fazia esse yoga para não morrer numa cadeira de rodas, entendeu? Assim, para a gente ter uma dignidade com a maturidade, né? Então, realmente conseguir encontrar esse caminho do meio dentro de uma prática de yoga que vem lá de uma cultura completamente diferente da nossa, né? E que tem uma exigência, que tem uma disciplina, que tem um objetivo muito mais amplo do que a gente pode imaginar, é difícil Exatamente. ter esse equilíbrio, né? Mas é o mais importante, porque ir para os extremos é o mais fácil, né? E o yoga é o caminho do meio, é o caminho de união, né? E eu pratiquei muitos anos Ashtanga e ensinei muitos anos Ashtanga. E aí, ao longo do tempo, é porque durante muitos anos você começa a ver o que a prática de longo termo ela vai causando, né? E aí eu comecei a perceber que ela é uma prática muito mais, não sei se você vai concordar comigo, mas é uma prática muito mais espiritual, no sentido de toda a transcendência que ela envolve, do que realmente uma prática desenhada, assim, sob medida, para causar o melhor alinhamento postural e a melhor capacidade física em todos os aspectos. Pelo contrário, comecei a perceber que ela dava atenção para certas áreas do meu corpo e esquecia outras, que eu precisava fazer outras coisas para preparar o meu corpo para o Ashtanga, né, algumas partes do meu corpo que eu não estava trabalhando. Então eu comecei a perceber isso, que era uma prática. Eu ainda sou muito fã do Ashtanga, mas eu considero agora uma prática muito mais de performance, né, como é que fala isso em português? Destreza, né? Envolve destreza, concentração, do que realmente uma prática que ela foi desenhada para te trazer a sua melhor forma física em todos os aspectos.
Se confunde muito, né? Confunde muito, porque como ela é bastante focada nos asanas, ela acaba que a gente acha que é o asana, né? O que é o importante. E a gente aprendeu uma vez o professor Hermógenes, né? Falou para mim, ele falava sempre isso, assim, que confundir o asana com o yoga, né? E ficar só com uma parte do asana é como se você tivesse um pacote de bala, uma bala, e você abrisse a bala e comesse o papel em vez da bala, Que né? legal. Então, assim, no entanto, eu também, eu digo que eu saí pelas portas da frente do Ashtanga, assim, né? Assim como eu gosto de sair de todas as relações, de todas as coisas que eu faço, eu gosto de sair pela porta das frentes, né? Assim, de poder ter um entendimento e me desligar, se for necessário, mas sempre de uma forma mais correta, porque isso também traz uma calma e uma plenitude para o ser, né? Então, assim, tipo, né, ter as coisas bem resolvidas internamente e poder ser legal com o que está acontecendo. Mas, assim, a prática de Ashtanga, ela traz muita disciplina, né? Ela traz um foco, ela traz tolerância, ela traz paciência, ela traz autossuperação, ela traz autoconhecimento, né? Aquela repetição de todo dia fazer a mesma coisa, de ter uma rotina. Isso tudo faz com que é muito corpo, mas dentro dessa prática que tem muito corpo, ela traz todas essas coisas que fazem você também ter uma mente mais objetiva, uma mente mais focada, uma mente, né, que te ajude na compreensão das coisas, né? Então, eu acho que é uma porta de entrada, o asana, para todas as pessoas. Eu acho que tem um valor incrível, não só físico, mas principalmente energético, né? Tudo que acontece dentro desse corpo energético, com 72 mil canais de energia, aonde estão os chakras, né? Aonde assim, tudo isso traz um equilíbrio muito bom e traz saúde, né? E o que a gente quer através da prática de asanas, hoje eu percebo, né? A prática de asanas, ela tá aí para trazer saúde e consciência, né? E autoconhecimento, porque também dentro desse corpo físico ficam muitas impressões, muitas memórias. E daí você volta, né? Você traz de volta a tua atenção para esse teu templo, que é o corpo. Então, tem assim, muitos ganhos, né? Uma prática intensa. Hoje eu não faço porque não cabe mais na minha rotina mesmo, né? Mas se eu fosse voltar a fazer Ashtanga, eu faria com menos intensidade, né? Eu Mas, usaria aquele conselho que eu te dei. mas você vê, então, a prática hoje também como uma prática de anti-envelhecimento? Você praticar aquilo que você Com percebe certeza, que com certeza. está te cultivando sua vitalidade, mas sem extrapolar os limites, né, sem causar estresse demais para o corpo. Sim. E como é que foi Sim, a... eu acredito, com certeza, os asanas, eles trazem essa saúde integral, né? Trazendo um equilíbrio, porque hoje, principalmente com a questão de muitas rede social, é muita coisa na cabeça, né? Então, é muita energia na cabeça. Então, o asana acaba distribuindo um pouco de energia pelo corpo todo, né? Então, eu estou com a cabeça e o pé conectado, não estou assim só cabeça, né? Eu consigo ter uma consciência do corpo todo, né? O é, que você ia perguntar? eu ia perguntar uma coisa, mas eu já volto nisso. Eu só ia comentar que você fala no Instagram, no Presta Atenção, que eu acho muito legal isso, porque você traz, né, a prática e o yoga para a vida cotidiana, né? E a atenção é fundamental, né? Porque se a gente presta atenção em si, a gente cuida do corpo, a gente faz aquilo que o corpo pode fazer, né? A gente então a atenção é fundamental e trazer o yoga, né, para o dia a dia é não comer o papel da bala. É, Eu queria fazer aqui uma breve interrupção no programa, primeiro para agradecer a comunidade de apoiadores que a gente tem, para quem se interessa em acessar conteúdos exclusivos, as minhas aulas online e algumas aulas também teóricas. Eu também te convido a fazer parte dessa comunidade, se inscrevendo lá no meu Patreon, né? patreon.com/Bruno Bartu. E você também pode
solicitar conteúdos exclusivos, né? Fazer alguma pergunta, de repente eu faço um vídeo explicativo que também fica lá para a comunidade e pode ser útil para outras pessoas também. E uma outra forma de praticar comigo são as aulas online, que são ao vivo pelo Zoom. Tenho aulas, a maior parte das aulas é em inglês, né? Em horários aqui no fuso europeu, mas também tem uma aula aos sábados, uma aula pela manhã. Mas entre no meu perfil do Instagram, caso você queira participar dessa aula, ainda tem vagas, costuma ter vagas, né? Em português, horário do Brasil. E para quem já pratica há bastante tempo e se interessa em se tornar professor de yoga, todo julho eu ofereço curso de formação lá em Poços de Caldas, no Yoga Shanti. Um curso intensivo que aborda todos os temas principais e fundamentais do yoga, então uma vivência muito rica. Esse ano vai para a 11ª edição, né? São já aí uns 11 anos formando professores. Então, quem se interessa ter mais informações, entra também lá no meu Instagram, no Bruno Yogi, lá no perfil. Aí você vai achar as informações no site do Yoga Shanti, tá bem? E eu queria também encerrar essa interrupção aqui, me desculpando pela voz, fiquei com uma gripe muito forte, mas acho que o papo foi bem legal com a Camila. E também não deixem de segui-la no Instagram. É uma professora também que é conhecimento muito rico, né? E é uma força muito importante do yoga no Brasil. Então, espero que vocês estejam gostando da conversa. E é isso. Até já. E essa coisa, né, de você ter a prática, como a prática formal, eu digo, né? Hoje eu chamo de prática formal, que é o asana, o pranayama, a meditação, né? Essa prática formal, ela é um treino para você viver a tua vida fora do tapete, né? Porque não adianta nada você ficar lá, tipo um pretzel, né? Todo enroscado, fazendo posturas e ser um cara ruim para a sociedade, não ser uma contribuição, ser uma pessoa que não tem noção, né? E que agride, e que, enfim, né? Então, assim, a prática formal, ela é um laboratório onde você é o cientista que está fazendo a experiência e, ao mesmo tempo, você é o porquinho da Índia, lá, o hamster que está sendo experienciado. Sim. Né? O hamster é o que está fazendo o asana. E o cientista é aquele que está se auto-observando, né? Que está percebendo, assim, e dá muito material, né? Uma prática de asanas, principalmente quando você está num grupo, né? Tem muito material. Quando você está sozinho também, mas quando você está em grupo, você acaba se comparando, você acaba se botando para baixo, ou se botando para cima, ou se achando, e tantas coisas acontecem ali. Né? Ou você fica com umas coisas na cabeça rodando, ou para um pouco de pensar e daí percebe qual que é o pano de fundo dos teus pensamentos. Então, assim, é um laboratório que faz você se conhecer. E se conhecer é o objetivo principal para você saber se gerenciar. Né? Assim, hoje eu estava ali com o WhatsApp, uma pessoa, tipo, que eu já tenho um pouco de dificuldade de lidar, porque é uma pessoa bem complicada e tal, e eu falei, eu já estava irritada, eu falei assim, eu não vou nem abrir essa mensagem porque eu sei que eu vou reagir, entendeu? Não vou conseguir. Então, assim, deixa isso aqui para eu olhar uma hora que eu esteja com a cabeça mais fria, né? Para não causar mais confusão para minha vida, né? Porque a gente quer paz. Isso vem do autoconhecimento, porque senão você vai grudando uma coisa numa outra situação na outra, e a mente isso é sabedoria, tem essa né? capacidade de fazer conexão de qualquer coisa com qualquer coisa. Né? Então, saber se conectar, saber se gerenciar é algo muito importante. E reconhecer as nossas limitações, né? Isso é sabedoria, porque a gente pode explodir e sabe que não é muito proveitoso, né? Então é ótimo. Então o que eu ia te perguntar aquela hora é assim, como que foi a transição para o Hatha Vinyasa, né? E depois como que você se debruçou para estruturar o Hatha Vinyasa? Então, eu comecei a perceber que não cabia na minha rotina diária
né, uma prática de 2 horas quase só de asana, né? E eu gostava muito, eu sou muito, as experiências para mim passam muito pelo corpo. E daí eu comecei a diminuir a minha prática, diminuir a quantidade de asanas. Eu mesma na minha prática de Ashtanga, comecei a diminuir o tempo e as posturas e tal. Eu comecei a ver também que tinha algumas posturas muito repetitivas que não me faziam tão bem para a coluna, porque eu não estava praticando todos os dias, eu não estava praticando com aquela intensidade. Porque se você pratica Ashtanga, tem que realmente se dedicar, não é fazer um dia sim, 4 dias não, né? Isso aí produz realmente lesões, né? Se você pratica todo dia, você vai tendo um equilíbrio de força e flexibilidade. E daí eu comecei também a querer integrar outros conhecimentos que eu já tinha, né? De Hatha Yoga, do Swami Satyananda, que foi uma das primeiras escolas que eu estudei. E daí eu percebi assim que eu tinha que fazer também, como você falou, assim, alguns exercícios antes de começar a prática. Eu tinha que fazer alguns aquecimentos, alguns exercícios para conseguir fazer a prática legal e a prática não me machucar. Então, além disso, eu comecei a ver que os meus alunos também, como eu não estava dando aula todos os dias de Mysore na minha escola, eu comecei a ver que os alunos também não estavam se beneficiando tanto. E daí eu comecei a colocar no começo das aulas Pavana Muktasana, que são as movimentações das articulações. Comecei a colocar o Samavrita Pranayama, que é uma pranayama que eu aprendi com a minha professora de Ashtanga, a Dina, lá na Austrália, que é uma respiração que dá uma acalmada, que aquece a respiração em Ujjayi. E daí comecei a colocar, assim, daí eu comecei a ver, Bruno, que já não era mais Ashtanga, então eu não tinha mais como chamar de Ashtanga, não era correto, entendeu? O melhor era eu encontrar um outro nome, uma outra forma, né? E daí isso foi daí foi assim, o Hatha Vinyasa Yoga, ele tem o Surya Namaskar é igual ao Ashtanga, né? A gente faz 3 Surya Namaskar A, 1 Surya Namaskar B, e daí faz variações de posturas no Surya Namaskar B, vem naquele mesmo flow, né? Faz o Surya Namaskar, coloca a perna direita lá na frente, faz um Virabhadrasana, e dali faz uma outra postura, e daí faz um Vinyasa e vai para o outro lado. E a prática é muito baseada na prática de Ashtanga, né? Essa fluidez, o Surya Namaskar, os bandhas, o Ujjayi, vem tudo de lá, só que com menos amplitude articular, né? Então não tem, eu tirei todas as posturas que dão que podem produzir alguma lesão mais séria, assim, né? Ou porque também a gente percebe que os alunos começam a praticar e querem fazer posturas difíceis porque acha que o objetivo é aquele, então quer botar o pé atrás da cabeça a todo custo e isso vai machucar, né? Ou quer fazer uma postura de lótus e isso vai machucar. Se não tiver o quadril aberto, vai torcer o joelho não é para torcer, é para dobrar. Então, eu fui percebendo isso, fui percebendo que as pessoas precisavam, fui vendo muito a necessidade dos meus próprios alunos, né? Que eles precisavam de um bom relaxamento, porque para o Ashtanga é muito difícil, depois daquela prática toda, deitar e relaxar. É uma disciplina ter que deitar e relaxar, né? Para o Ashtanga é difícil sentar para meditar. Então, eu fui percebendo assim, o que era legal para as pessoas, né? E muitos percebendo que as pessoas, os alunos, precisavam e muito percebendo do que eu precisava. Então, eu queria colocar técnicas de Hatha Yoga, como o Dhyana Bandha, Tamas, Iradyas, o Dhyana Bandha, né? Eu queria colocar o Nadi Shodhana. Então, assim que foi se estruturando, né? Faz desde, não sei quantos anos já que eu chamo esse nome, mas faz bastante. Eu sou super ruim com data, Mas mas é faz bastante interessante. tempo. E não é uma coisa assim, não é uma coisa fixa e rígida, né? Existe uma vida ali. E daí hoje já tem, agora a gente já está estruturando uma prática um pouco mais forte. Então, para quem já faz essa daqui, essa básica, que é uma prática que é para trazer saúde, né? Então, quem faz essa e já faz há bastante tempo, isso já não se tornou um desafio, a gente vai ter uma outra que tem mais Surya Namaskar, tem um pouco de postura um pouco mais difícil, né? Porque também a gente não pode, assim, tipo, não, porque yoga é muito fácil, ou yoga é muito difícil. Não é entrar nesse julgamento. Eu acho que o ser difícil também é um alimento ali, também é um instigar de coisas que você tem dentro.
né? Assim, tipo, tem pessoas que o muito difícil, para elas é o melhor que tem, é muito fácil. E para outras pessoas o muito fácil é muito difícil. Então, o David Lurie também me inspirou bastante, que é um professor americano que hoje mora em Maiorca. O David Lurie também me inspirou bastante. Ele fala uma coisa que é the way you do one thing is the way you do everything. Eu acho que não é nem ele que fala, mas assim, a forma como você se comporta em cima do teu tapete é a forma como você se comporta na vida, diante de desafios, diante de coisas fáceis, diante de coisas difíceis, né? Então, a gente tem que, num mundo cheio de forma, de imagens né, e que o visual é tão importante, a gente poder dar um passo para trás e perceber a essência das coisas, né? O porquê que a gente está fazendo determinadas coisas, eu acho que é bastante interessante, né? Então foi mais ou menos assim que surgiu. Eu fico pensando que no fundo também é uma ambição de que a prática seja longeva, né? Você quer adaptar a prática, você quer trazer mais capacidades que são super importantes para a nossa vida real, né? Um pranayama, um relaxamento adequado. Você quer que as pessoas experienciem essas coisas porque isso vai trazer capacitações super importantes para a vida real. E no fundo, o que você quer é isso, que as pessoas pratiquem e tenham benefícios, né? E que elas consigam manter essa prática por longos períodos. Eu acho que eu vi isso quando se não me falha a memória, eu devo ter sido a primeira ou a segunda pessoa que abriu um Ashtanga Yoga Studio em São Paulo. Acho que tinha um outro professor lá. E eu comecei a perceber, eu dava aula super tradicional, né? Eu fui lá para praticar com o Guruji, com o Charat. E aí eu dava aula assim, Aurora e Poente. Só dava a Mysore e dava aula guiada de domingo. E eu comecei a perceber que duas coisas, né? Para quem mexe com fisioterapia, sabe de fisioterapia, sabe o que eu vou falar. Quando você repete exatamente os movimentos da mesma forma, isso pode ocorrer, né, uma lesão de esforço repetitivo. E às vezes não para o aluno, que pratica uma vez por dia, mas às vezes para o professor, que tem que praticar várias vezes por dia e demonstrar, ensinar, isso acaba se tornando. Aí já não é mais a rimsa. Uhum. Entendeu? Já não é mais a rimsa. Então eu comecei a perceber esses detalhes. Até que ponto que a prática é um estresse, né, que você aplica ao corpo, um estresse numa medida correta, vai promover uma adaptação muscular para suportar aquele estresse. Né? Mas se o estresse for na medida correta, beleza, ele vai promover essa adaptação. Mas se ele for numa medida além do ideal, aí ele começa a produzir lesões, inflamações, e aí eu comecei a ver isso. Comecei a ver que não era uma prática... Hoje eu consigo ver isso. Eu ensino Ashtanga ainda. Eu tenho 3 aulas de Ashtanga na semana. Mas aí são pessoas que já estão bem preparadas, né? Passa por uma boa... preparadas, que eu digo fisicamente, né? Mas eu comecei a perceber que as pessoas elas ficavam assim meio com aquela vibe assim, meio de sofrimento, sabe? É que também eu acho assim, com o método, né? E tem determinadas coisas que ampliam a neura, né? Assim, tipo, se o cara já assim, não é uma pessoa qualquer que vai procurar uma prática muito forte. É uma pessoa que já é forte. Já é uma pessoa meio lelé, né? Então, a forma como ela faz as coisas fora da prática já é a forma como ela faz as coisas dentro da prática. Uhum. E daí, assim, eu via, Bruno, lá na Austrália, eu fiz um curso que eram 3 anos, 3 meses cada ano lá, né, com a Dina. Então, era 3 meses, tipo, praticando todo dia na intensidade 100%. E daí eu tinha um cara que ficava do meu lado, que era um americano, que tinha uma intensidade absurda, e que eu ali ficava quietinha esperando a minha próxima postura, e a Dina não dava postura para mim, mas dava para ele.
E daí eu ficava assim, mas como assim, né? Como assim? Eu mereço muito mais do que ele. Daí vinha, né? Daí vinha as minhas neuras, os meus fantasmas, as minhas coisas ali. Mas como assim que ela vai dar postura, essa postura para ele? Ele não sabe fazer nem metade do que eu faço, ele não tem a fluidez, ele não é tão bom quanto eu ficava ali na comparação e tal. E daí eu pensei assim, eu acho que eu já sei o que ela vai fazer. Ela precisa que ele se machuque para ele voltar. Ela precisa ela precisa dar o alimento para ele, para a neura dele, para ele perceber que o que ele está fazendo não é legal para ele, entendeu? Então, assim, tipo, não sei se é o certo, não é o errado, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu percebi, nem falei isso com ela, mas eu percebia que o lance era assim, tipo, para uma bailarina, por exemplo, uma bailarina que, tipo, faz todas as posturas, tem super amplitude, talvez fazer uma prática muito suave não vai instigar aquilo que ela precisa trabalhar nela, que a disciplina com mais suavidade, enfim. Né? Então, assim, cada pessoa ela vai se identificar e talvez por um tempo com uma prática e depois um outro momento com outra prática, assim como professores também. Né? Então, assim, tá tudo certo se você tem consciência, se tudo que você está fazendo é alimento para que você aprenda a gerenciar a pessoa que você é, né? Porque somente gerenciando a pessoa que você é, você vai ter essa tal dessa plenitude. Enquanto estiver ali, você se rasgando por dentro, com dualidades, should I stay or should I go, e essas coisas todas que acontecem na vida, né? E essa mente pouco objetiva, muito subjetiva, muitas questões, muitas portas abertas, muita triangulação, né? Em vez de eu resolver com você, eu falo com o outro, e o outro fala com o outro. Enquanto houver tudo isso, não vai ter plenitude, porque plenitude é completo, é inteiro, né? É outra coisa, é diferente dessa divisão, dessa separação, dessa comparação e tudo isso que a mente está muito acostumada a fazer. Né? Então, o yoga acaba tentando, essas práticas formais, tentam trazer você de volta, assim, volta aqui, olha aqui, respira, faz isso e faz aquilo. Só vamos diminuir o campo mental, né? Porque uma prática de asana a gente traz, né? Determinadas atitudes, determinadas técnicas para você diminuir essa quantidade de coisas e ver o que está acontecendo além dessa mente que está tagarelando. Né? O que tem por trás dessa mente? E o que tem por trás dessa mente é o que vai fazer você tomar decisões, é o que vai fazer você criar a tua realidade. Basicamente assim, né? Não, e muito, muito profundo, né, isso o yoga, como eu disse, é muito mais do que simplesmente um desenhado para causar uma, uma, uma plena forma física, é mais mesmo que uma terapia muito profunda do ser, né? Porque quando aquele lá, seu colega, praticava do seu lado lá tentando se matar, e a professora, né, tentando negociar com ele, aquilo é um processo de terapia que, de repente, ele caindo fichas, né, no tapetinho, ele, ele para de ser assim também em outros aspectos da vida, né? Então é muito valioso, né, essa vivência. Por isso que eu sou muito fã das coisas que eu experienciei também, porque aqui ajudam, né? Mas hoje em dia com muito mais cuidado. Camila. Sim, isso também só acontece pela maturidade, né? Porque você tem experimentado muitas coisas, então faz parte, às vezes, das pessoas passarem por determinados processos, até por determinados professores, até por determinadas técnicas, né? Por determinadas dores. Tudo é instrumento, né? Se você tiver consciente. Né? Se você se colocar no papel da vítima, o mestre, o professor, o guru vai te violar. O método que é ruim, a culpa é do outro, né? Então, é tudo um instrumento. E é muito rico isso, o papel do professor também, né? Assim, eu fico muito feliz que ao longo desses anos aqui, e eu tô realizando muitos sonhos meus de estar difundindo yoga, sabe? Eu fico muito feliz, né? E tentando melhorar cada vez mais a maneira como que eu pratico, como que eu ensino. Eu fico muito feliz de
né, de ter contato com você. Entrevistei aqui também a Jamile, né? E é legal ver como que aquele cuidado que o professor tem, aquela paciência, né? É a paciência mesmo. A paciência que o professor tem que ter com o aluno, né? Como que ela gera frutos. Pode demorar, entendeu? Pode demorar, Uhum. mas depois gera frutos, né? Então, é uma profissão muito gratificante, né? Você é feliz sendo professora de yoga. Eu sou muito feliz, porque eu tenho... primeiro, porque quando eu ensino, eu aprendo, né? E também porque não dá para... o ensinamento, ele não cola se você não viver ele, né? Isso não quer dizer que eu consiga o tempo todo ser calminha. Eu digo, é muito claro isso, né? Eu faço yoga porque eu preciso, né? E eu busquei muito cedo por questões é, espirituais mesmo, questões existenciais, assim, de ter já uma veia familiar depressiva, de ter questões profundas, assim, e dessa questão da existência mesmo, né? De a vida ter um significado. Então, eu fui buscar muito cedo isso, e o yoga sempre me trouxe muitas respostas e muito apoio e suporte para minha vida, né? E eu sou muito feliz porque eu vejo muita cura acontecendo. Tem muitos depoimentos de coisas que eu falei que eu nem sabia e que a pessoa fala, nossa, né, isso aqui foi tão importante quanto você me falou. Aí, tá Até vendo? hoje mesmo você já falou. Né? Assim, eu É, nem sabia do impacto que existia em você, porque eu te é. achava, cara, assim, tipo, ele sabe fazer, ele tá fazendo, que, né? Porque você sempre você foi um aluno forte dentro, né? A gente tem praticamente a mesma idade, então, assim, eu era casada com o Pedro, eu era a segunda professora, não era a professora principal, né? Quando você fez o curso, mas, assim, é muito bacana perceber que você pode fazer diferença na vida das pessoas, né? E que o yoga traz frutos que são assim que não tem preço, né? É um valor incrível. Então eu sempre falo que a pessoa assim, se ela tem alguma identificação com o yoga, se ela gosta, vai fundo, porque ali tem muitas respostas, né? E não é uma coisa que acaba assim, tipo, não, aprendi e deu, não. É uma constância. E hoje, né, Bruno, eu percebo que a minha prática formal, ela é muito pequena perto da prática que eu tenho de estudo mesmo, né? Hoje a minha prática é Vedanta, é estudar Vedanta, é contemplar, é refletir, né? É outra história. E o yoga continua, o asana, essas coisas continuam me dando suporte para que eu tenha uma mente objetiva para que chegue nessa plenitude do ser, né? Porque às vezes a única coisa que a gente sente é que a gente está dividido e que está tudo errado, mas não tá, né? Não tá. O Vedanta, a gente começar a colocar aqui uns tópicos, quais são as coisas que são fundamentais para a plenitude? Eu penso assim, vê se você concorda, que a prática física ela é muito importante para trazer consciência corporal, para você aprender a, a respeitar o corpo que você tem, né? Você traz, sei lá, de manhã, quando você faz a sua prática, você presta atenção no seu corpo, você fala, opa, isso aqui, ó, tô podendo fazer isso hoje, isso aqui eu não tô podendo fazer. E você aprende a cuidar dele. E isso é super importante. Se você não sabe andar, né, não sabe usar o seu pé, não sabe usar o seu joelho, você vai ter problema. Não, e E sem aí, saúde não dá, né? Sem não dá, saúde não dá. atrapalha muito. Aí, só que eu acho que tudo isso ajuda muito para que, né, tendo maior, não sei se é essa a palavra, tendo maior domínio sobre corpo, né, ou um melhor relacionamento com o corpo, aí você tem mais chance de ter um melhor relacionamento com a sua mente. Uhum. E aí que entra o Vedanta, eu acho, porque o Vedanta ele traz luz para ter uma melhor compreensão do que é o ego, né, o que somos nós. Porque, desculpa, se a gente não, de certa forma, não fizer as pazes com o ego, eu lembro que o Swami Dayananda, quando eu estava lá no ashram,
Ele falou assim, ó, o ego, que eu acho que naquela época lá que eu tava muito no jejum, sabe? Uhum. Um dia eu conto as histórias aqui no podcast. Eu eu estava muito naquela ideia de que a prática ela serve para dissolver o ego. E aí o Swami Dayananda ele falou: não, você não tem que dissolver o ego, não. O ego é importante. Aí ele falou assim: o ego é igual a meia. Quando tá frio, você usa a meia. Quando não tá frio, você não usa. Então você tem que saber que o ego é importante que você tenha, que você saiba usar ele, se relacionar com ele. Então, para mim, aquilo foi um insight. Eu falei, nossa, verdade, eu não preciso abdicar de tudo e raspar a cabeça e usar só. Dá para você ter um ego, né? Sim. E eu acho que também tem uma coisa muito estereotipada, né? Que isso não é da nossa cultura, raspar a cabeça, ficar de langoti, né? Sabe? Assim, não precisa cheirar incenso para fazer yoga, sabe? Yoga é para a vida, é para agora, é para manter a Ah, minha mente mais calma, mais clara, né? Para poder ter boas relações na vida. Tipo, eu não tenho. Eu conheci muita gente com Kundalinite, sabe? Que é a inflamação da Kundalini. Sabe, assim, ou tipo, foi para a Índia e voltou completamente espiritualizado. Não, menos, sabe? Menos. Assim, menos é mais. Assim, o corpo não está separado da mente, saúde é fundamental, né? A relação entre as pessoas é fundamental, o respeito entre as pessoas é fundamental. Né? Então, assim, porque senão, né, Bruna, a gente afasta demais as pessoas que mais precisam fazer yoga na vida. Se fica muito estereotipado, e é muito estereotipado pela televisão, né? Aqui no Brasil, a Rede Globo ela nunca colocou uma pessoa que pratica yoga que é uma pessoa normal, é sempre um maluco, não é uma pessoa, tipo, uma pessoa que pratica yoga não é uma pessoa normal que entra numa cena e fala, olha, né, traz uma mensagem boa, importante, calma, que tranquiliza toda aquela família, aquela trama. Não, sempre é uma maluca que né, vestida de hippie. Então, tem. Eu fico muito assim, né? Porque tem muito Paranauê, eu acho. Agora aqui no Brasil está uma onda de xamanismo junto com uhum, yoga e uhum, junto com não uhum. sei o quê, com não sei o que, assim. Uau, daí precisa do incenso tal para fazer, ou do sprayzinho não sei das quantas, ou sabe? Então, assim, tipo, menos, assim, faça a sua prática, né? Tenha constância, menos é mais, né? Faça para você, não faça para mostrar para os outros. Então, eu acho assim que isso é receita para a plenitude, sabe? De você estar com a mente objetiva, um corpo saudável, né? Uma mente objetiva que consegue prestar atenção nos ensinamentos de um professor, porque você não podia ir lá para a Índia estudar com o Swami Dayananda se você não tivesse feito toda aquela coisa que você fez antes, porque você não ia ter cabeça para conseguir, Ah, né? Para conseguir entender e ficar ali 1 hora sentado com a coluna ereta, ouvindo o Swami Dayananda falar. Demanda do corpo e demanda da mente, né? A atenção. Então, eu sempre trago para o menos, sabe? Assim, tipo, ah, vamos por aqui, ó. Mas faz, né? Mas continua, dá continuidade. Dirga Kala, por um longo período de tempo. E as fichas vão caindo, né? E eu sou é. muito feliz dando aula porque cada vez cai uma ficha nova, né? Porque me faz estudar mais, me faz querer mais. E fora esses aspectos assim, né, da visão do yoga no dia a dia, né, bom relacionamento com o corpo, bom relacionamento com as pessoas, que outras coisas que você pode deixar registrado aqui, que você deixa de dica para as pessoas aí, para os pesquisadores do yoga, que para você funciona para manter a saúde, para manter a sua saúde mental, para manter a sua alegria, para manter tudo que você vê que é bom, sabe, que resulta em longevidade, felicidade, que outras coisas, alimentação, nadar no mar, andar descalça, Eu acho jejum. assim, eu acho que estilo de vida é muito importante, né? Estilo de vida e rotina, né? Então, ter um estilo de vida
que seja saudável, uma higiene pessoal, né? Uma rotina que traga uma higiene para o corpo, então uma boa alimentação. Você também prestar atenção no que, em tudo que chega até você, né? Então, assim, poluições, né? Tipo, televisão, ver o que você está assistindo, o que você está lendo, o que está chegando nos teus sentidos, sabe? Você se alimenta dos sentidos. Então, assim, desde o que você passa na pele, né? Diz que a gente, na Ayurveda, diz que a gente só pode passar na pele aquilo que a gente pode comer, né? Porque a pele está se alimentando. Então, assim, estilo de vida saudável, né? Coisas que te façam bem. Ter uma disciplina que não seja sofrida, né? Porque eu não sou a pessoa, eu tomo uma cerveja, eu tomo café, eu faço tudo com equilíbrio, né? Então, isso é uma coisa, né? Estilo de vida, um estilo de vida saudável que traga, que não é ser magro, que não é não comer açúcar o tempo inteiro, que não precisa ser vegetariano, que não precisa ser nada, mas que seja saudável, né? Que te faça, se perceba como algo que é bom para o teu corpo, para o teu sistema. Então, cuidar desse sistema, né? Outra coisa é a autorresponsabilidade, né? Porque tudo que está chegando até você foi fruto das tuas ações, né? Então, a autorresponsabilidade é essencial, assim, sair do lugar do vitimismo, né? Você, tipo, não, se está acontecendo isso comigo, alguma coisa eu tenho a ver com isso. O que eu tenho para aprender com essa situação, né? E outra coisa que é saber que tudo passa, né? Que existe uma ordem e que a gente, às vezes, a única coisa que a gente tem que fazer é colocar a cabeça para fora d'água e respirar, né? Porque confusões vão acontecer, coisas ruins vão acontecer, coisas boas vão acontecer e vão acabar também. Então, assim, saber que tudo passa, né? Que a gente é uma passagem aqui, não ficar tão focado num objetivo a chegar, né? Quando eu fizer isso, ou quando eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Mas hoje eu sou feliz com a saúde que eu tenho, com os amigos que eu tenho, com tudo que eu tenho agora. Tudo que a gente tem foi nos dado, né? Então, apreciar, poder receber o que é dado para a gente, sabe? Eu nasci com um determinado corpo, com um determinado tipo de mente, com um determinado tipo de família, com num determinado lugar. Então, eu nasci numa cultura, numa época, né? A ser gente não precisa, grata a a gente isso e receber isso, não né? precisa desdenhar ou negar ou querer dissolver tudo, né? Eu acho isso importante. Ontem eu tive uma palestra, eu estou fazendo uma semana beneficente aqui com vários professores e tal, e teve uma palestra com o Fig. Você lembra do Fig? Lembro. Que é um aluno, ele ficou cego aos 16 anos. Ele E ele surfa. falou ele surfa, ele é campeão mundial de surf. Tá? Ano passado ele conseguiu o título de campeão mundial de surf para cegos. Nem sei se é cego se fala, né? Mas né, deficiente visual. E ontem ele estava falando, né, ele falando das dificuldades, como que era e tal, e foi um tapa na cara de todo mundo, assim, né? Porque às vezes a gente reclama do nada, né? Tá aí cheio de saúde, consegue ver tudo, consegue sentir tudo e está reclamando. Mas ele falou uma coisa muito legal que eu não lembro qual dos mestres que falaram para ele, que era assim, né, que ele leu em algum lugar, que assim, todo karma, ele assim, às vezes o karma é pesado, né? Às vezes você tem determinadas coisas que acontecem com você, tipo, eu tive uma doença mortal, né? Tipo, eu tive câncer quando meu filho tinha 5 meses. E eu fiz um tratamento de 10 meses de quimioterapia, muita coisa, eu fiz transplante de medula, foi assim, tipo, punk. E eu só pensava, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. E daí ele falou que às vezes quando a gente tem alguma coisa muito pesada na vida da gente, a gente tem que lembrar que, assim, quando a gente quer de um lugar para o outro, a gente entra no trem. E que dentro do trem a gente pode soltar as malas, né? Que a gente não precisa ficar dentro do trem, ainda segurando aquele pacoteiro todo, a gente pode, tipo, dentro do trem, né? Relaxar um pouco e soltar as malas. Então, assim, essa coisa de botar a cabeça para fora da água e respirar, né? Porque tudo passa. Então, não toma as coisas por garantida, viva o presente da melhor forma que você puder, tendo uma rotina saudável, né? Sendo autorresponsável por tudo aquilo que chega até você, porque tudo que chega até você tem alguma coisa a ver com você, senão não chegaria, né? E não tomar como garantido. Eu acho que é
tem é mais simples do que a gente pode imaginar, essa tal dessa plenitude, né? Camila, e quem quiser estudar com você, fala dos cursos que você dá, os próximos cursos, como que te encontra. Então, com a pandemia, eu abri um curso de formação online, que não é um curso de formação para professores exatamente, mas é um curso de autoaperfeiçoamento. E daí a pessoa sai preparada para dar aula, porque ela vai aprender muita coisa. Quando você sabe, você pode dividir, né? Então, tem um curso começando em abril, online, tem um curso começando semana que vem, aqui, esse final de semana, em Florianópolis, presencial, e um curso em São Paulo presencial. Tem também com a Tati, que fez um podcast com você aqui, lá em Campo Grande, e no momento é isso, assim, eu tenho cursos no Hotmart, né, sobre a essência do Yoga Sutra, que são 12 aulas gravadas, que foi um curso muito bacana, e um curso chamado Karma e Dharma, que fala sobre esses dois conceitos que são super importantes a gente entender melhor para ter uma vida mais calma, né? Então, assim, a pandemia me trouxe essa possibilidade que eu nem sabia que é dar aulas mais teóricas mesmo, né? Falar sobre assuntos que são importantes que dê suporte para a vida cotidiana, né? Através dessa filosofia que não tem outra coisa que eu estudei desde aquele tempo que você me conhece, desde que eu comecei yoga com 18 anos, hoje eu tenho 48, eu só estudei yoga. Se você olhar a minha biblioteca aqui é só yoga. É até chato. E na época eu até pensei, na época eu estudei a Ayurveda também, eu falei assim, não, é muita coisa, eu quero estudar yoga, e hoje eu estudo yoga e Vedanta. Então, é isso que dá suporte para a minha vida, e é isso que eu percebo que traz realmente grandes contribuições para as pessoas que entram em contato, né? Então, sou muito feliz. Que legal. Isso que eu faço. E as pessoas te acham, você tem um site, um Instagram, como que... O Instagram é Camila Heitz, que é Ah, REITZ, né? Camila Heitz, vou e colocar aqui tem um na... site também, camilaheitz.com.br. E daí ali tem a minha agenda e tal. Ah, legal. Vou deixar também na descrição. Ah, Gostei de bom. saber que você lembra de uma coisa que eu te ensinei, eu nem imaginava. Ah, lembro. Ah, naquela época lá, puxa, você imagina, o meu peso, assim, daquela época normal seria tipo uns 75 quilos, 74 quilos. Naquela época eu cheguei a ficar tipo com 69, 67, que eu não comia, né? Eu perdia Uhum. muito, então aquilo me fazia muito mal. Mas olha, mas demora muito tempo pra gente sair das nossas trips, né? E para mim aquilo foi muito importante porque era um processo de renovação. Então, os toques assim que você me deu, a Jamile também me deu uns toques, o professor Marcos Weiniger, também aí do Sul, me deu uns toques Sim. também muito importantes. E aí demora para assimilar, né? A Uhum. gente ouve uma coisa uma vez, duas vezes, aí vai até assimilar, demora um tempo. Por isso que eu acho que é legal isso de se abrir para o professor, porque o professor ele vai ter coisas que vão te ajudar, eu acho, sabe? Cada um desses professores que passaram pela minha história me deixaram contribuições muito importantes, né? E que eu tenho certeza que os seus alunos vão, vão te ouvir, sabe? Vão gostar de te ouvir, porque às vezes a gente perde o contato com os alunos, mas a gente está ligado energeticamente, né? Então é uma responsabilidade. Né? Sim. Então, muito obrigado. Legal. Se você quiser falar mais alguma coisa, de deixar aqui registrado assim para os ouvintes, tem mais algum convite ou... Para mim tá ótimo, assim, acho que eu falei bastante coisa, e às vezes quando a gente fala muito, ninguém ouve nada, né? Então, assim, o Krishna falou para Arjuna, no momento que ele foi ensinar algo bastante importante, na hora que Krishna foi ensinar para Arjuna o que era Ishvara, né, a consciência, ele falou, presta atenção. Tem um sutra que fala assim, agora presta atenção. Então, assim, às vezes menos é mais. Eu acho que tem bastante coisa aí para as pessoas se inspirarem,
né? De ter uma vida simples e apreciar o momento presente, que já é plena, né? Que já é essa plenitude que a gente tanto quer alcançar. Obrigada pelo convite também, adorei o papo. E quem sabe um dia eu não vou para Dinamarca. Isso, vem aqui que eu te levo para você mergulhar na aguinha gelada aqui. Deus me livre, amor de Deus. Camila, muito obrigado também e até uma próxima, até breve. Tá bom, obrigada. Namastê. Namastê. E continue firme cultivando saúde, mente tranquila, yoga, nutrição inteligente e suas estratégias para a plenitude. Até a próxima.